de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. E hoje vamos comentar um pouco sobre algo que já foi, na verdade, comentado aqui no canal, ou mesmo levantado a hipótese, a suposição, mas agora, pelo menos com o documentário que a Globo fez, a gente teve a concretização de que realmente Abel Ferreira entregou os pontos, mesmo tendo a possibilidade de conquista do Brasileirão. Abel Ferreira, infelizmente, fez o que fez com o Palmeiras e ainda assim foi premiado com a renovação por pelo menos mais um ano comandando o Verdão. Então é uma situação bem complicada, uma situação que deixa o torcedor um pouco acanhado, um pouco revoltado mesmo, porque a situação em que o Palmeiras vivia do Brasileirão era uma pequena possibilidade, mas ainda havia essa possibilidade de conquista do Brasileirão, só que o seu comandante, o seu principal comandante, teve a brilhante ideia de realmente entregar os pontos antes da concretização da conquista do Brasileirão por parte do Flamengo, para talvez focar inteiramente na Libertadores, e o plano foi por água abaixo, porque justamente o Palmeiras ficou sem o Brasileirão e sem a Libertadores, concretizando um ano, talvez, na minha opinião, terrível, já que é um dos clubes que mais investe no seu time, no futebol, e a resolução é simplesmente de nenhum tipo de conquista. Nada foi realmente feito da melhor maneira possível, ou mesmo simplesmente da melhor forma possível, uma parte conclusiva, porque se você investe tanto no futebol, você faz o trabalho certo, pelo menos algum tipo de resultado você precisa ter. E no caso do Palmeiras, foi justamente o contrário, investiu e não conquistou nada. E esse documentário vindo pós término da rodada do Brasileirão faz com que a gente tenha essa conclusão de que o ano do Palmeiras foi realmente terrível. Bom, o VSR fez um vídeo bem completinho sobre o que é dito nesse documentário. Ele talvez não possa passar o documentário justamente porque a Globo detém os direitos, mas ele comenta uma publicação, acredito, de um perfil no Twitter, que transcreve o que o Abel fala para os jogadores no vestiário. Então eu gostaria de trazer talvez essa parte aqui do vídeo do VSR para vocês. Vou reagir junto com vocês e também vou dar os meus comentários. Vou talvez esperar com que o VSR leia a situação, depois dê a sua conclusão, mas não vou reagir no vídeo completo, porque é um vídeo de 18 minutos, mais os meus comentários, isso ficaria muito longo, seria um vídeo de 30 minutos, que não faz muito sentido. Então, bora reagir ao que o VSR tem a nos dizer sobre esse trecho que foi transcrito por um perfil no Twitter, que é muito interessante. No mais, gostaria de pedir também que vocês deixem um like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal para ajudar. Bora pro vídeo. E aí, eu não posso veicular trechos desse documentário do Acesso Total aqui, então eu queria falar especificamente de um pedaço que foi reproduzido aqui na internet pela galera do Planeta Futebol, que retrata especificamente o pós-jogo do Palmeiras 0, Fluminense 0, o jogo da reta final já do Campeonato Brasileiro. De novo, eu não sei qual o tipo de contrato que o Palmeiras assinou. Imagino que para esse material estar sendo veiculado, imagino que o contrato ele era um contrato em que o Palmeiras não tinha ingerência ou não tinha possibilidade de impedir a exibição desse conteúdo, né? Uma vez que o Palmeiras assinou, uma vez que estava gravado, uma vez que houve investimento na produção desse conteúdo, com bastidores, com acesso total, como diz o nome da série, eu imagino que o Palmeiras não teria condição de impedir a exibição. E aí tá indo o conteúdo tá indo ao ar e tá trazendo algumas situações, algumas percepções esquisitas ali do que foi o ano do Palmeiras.
Bom, uma coisa é certa, eu acho que tá mais concreto do que nunca, é que realmente o Palmeiras não teve essa possibilidade de talvez omitir algum tipo de informação, porque soltar isso na mídia, esse tipo de informação de que o Abel realmente entregou os pontos antes mesmo do campeonato acabar, não só fere a instituição Palmeiras, como também fere a imagem do treinador, e é um treinador que se preocupa muito com sua própria imagem. Obviamente que tudo isso foi muito bem acordado antes mesmo da série começar a ser gravada e tudo mais. Então, essa parte de que o Palmeiras não teve a opção de omitir certas situações, eu acho que ficou mais claro do que nunca. Mas é óbvio que também acredito que o programa tenta trazer um pouco mais de visibilidade, colocar esse tipo de situação no ar, para todo mundo ver, justamente você gerar uma situação de cliques, em que gera uma polêmica e gera mais visualizações, principalmente para o documentário. Pô, a Globo só vai pensar, obviamente, na grana entrando. Agora, tá pouco se lixando para, literalmente, a imagem da instituição Palmeiras. A escolha, talvez, da equipe estava entre Palmeiras e Flamengo. Eles escolheram o Palmeiras pensando que talvez o Palmeiras esse ano beliscasse algum tipo de título, o que não aconteceu. Se talvez a Globo tivesse feito esse documentário em cima do Flamengo, teria sido muito mais vitoriosa, muito mais aclamada, porém, igual eu falei, eles precisam pensar de um jeito que realmente ainda gere algum tipo de lucro. E tendo essa situação do Abel Ferreira entregando os pontos em determinado momento do campeonato que ainda não tinha se encerrado, é o jeito dramático da situação realmente gerar algum tipo de receita. Eu queria destacar esse trecho aqui que a galera do Planeta Futebol trouxe em texto, que diz o seguinte: Abel Ferreira para os jogadores no vestiário após Palmeiras 0, Fluminense 0 pelo Brasileirão, tá? Esse jogo foi um jogo disputado no Allianz Parque, no dia 22 de novembro. Depois desse jogo, o Palmeiras ainda tinha 3 partidas a serem disputadas. O Palmeiras ainda tinha o jogo contra o Grêmio fora de casa, ainda tinha o jogo contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro fora de casa e o jogo contra o Ceará fora de casa. Desses 3 jogos, ele perdeu para o Grêmio e ganhou de Atlético Mineiro e do Ceará, ambos fora de casa. Esse jogo contra o Fluminense, no dia 22 de novembro, foi o segundo 0-0 seguido do Palmeiras em casa e foi o terceiro jogo sem vencer do Palmeiras, porque o Palmeiras tinha perdido para o Santos por 1-0 na Vila Belmiro, tinha empatado com o Vitória no Allianz Parque em 0-0 e empatou com o Fluminense 0-0 no Allianz Parque, com o Fluminense jogando bem melhor do que o Palmeiras. E aí depois disso o Abel falou o seguinte: não vos posso enganar nem mentir. O campeonato brasileiro, muito difícil, e nós não temos energia suficiente para gastar nesta competição até o fim. Não temos. Cara, eu já vou pausar no meio, porque quando você chega num ambiente igual é o vestiário, com os jogadores todos tensionados por toda a situação, pressionados para realmente desempenhar, e o seu comandante, o seu líder, chega e fala: eu acho que a gente não tem energia suficiente para gastar nessa competição. Por mais que o cara, mesmo o técnico, chegue, não dê pelo menos as palavras certas do tipo, não precisa jogar sério, isso para mim se subentende que é basicamente isso. É você declarar aos seus jogadores que eles não precisam se dedicar totalmente àquela competição, porque tá uma situação muito difícil. Cara, eu entendo que o Palmeiras não vinha de bons resultados, empates e a derrota pro Santos eu acho que foi realmente algo prejudicial. Mas dado toda a situação em que o Palmeiras jogou fora de casa, com o Santos completo, o Palmeiras eu acho que tinha desfalques, eu acho que era esperado talvez essa situação negativa referente a um clássico que foi contra o Santos. Mas você tendo ainda 3 jogos a se disputar, 9 pontos e uma diferença apenas de 4 pontos para o líder, na minha visão, não é uma situação de você realmente desistir. Porque, cara, você tem 9 pontos a se disputar ainda, precisando tirar uma diferença de 4.
uma vitória do Palmeiras e uma derrota do Flamengo já tornaria o campeonato totalmente, assim, propenso a ter fortes emoções até pelo menos ao final. Então, eu não sei, eu não acho correto esse tipo de atitude em que o Abel teve de chegar para os seus jogadores e falar: não precisa se dedicar mais tanto assim ao Campeonato Brasileiro e vamos focar na Libertadores. Cara, isso daí é realmente você transformar o ambiente em algo derrotista. É literalmente falar: vocês não têm a capacidade de conseguir conquistar essa competição. Você não vai animar os seus jogadores, você vai literalmente deixar todos desanimados. E eu coloco, sim, principalmente a culpa no Abel, não só da não conquista do Brasileirão, como também a não conquista da Libertadores. Porque esse tipo de declaração foi antes da final. E os jogadores não vão falar: ah, beleza, vamos virar a chavinha, não olha para o Brasileirão, vamos olhar diretamente para a Libertadores. Não é assim que funciona, cara. Você precisa manter uma sequência, principalmente de jogos, como também de mentalidade de grupo. E isso só demonstra que o Palmeiras já estava derrotado muito antes da final acontecer. Não temos energia, não temos. Isso já se viu nos últimos 2 jogos. E aí, imagino que ele estava se referindo ou ao próprio 0-0 com o Fluminense e o 0-0 contra o Vitória, no Allianz Parque, ou o 0-0 com o Vitória e a derrota para o Santos por 1-0. Jogar a cada 2 dias. Não temos. Não conseguimos. Não conseguimos. Não conseguimos. Ele fala 3 vezes: não conseguimos. Fechado, fechado. Dando a entender que o Campeonato Brasileiro estava fechado em favor do Flamengo. E vos digo isso de coração: não vamos mais gastar energia nesta competição. Essa foi a fala do Abel Ferreira. Cadê o cara que diz que é cabeça fria e coração quente? É isso que é a frase que ele sempre gosta de usar, que usou no seu livro? Isso pra mim só diz que é um cara frouxo. Covarde, na minha opinião. Não vejo, assim, esse tipo de situação em que, nossa, tá todo mundo exausto. Cara, é final de campeonato, irmão. É pegado pra todo mundo. As adversidades que o Palmeiras estava enfrentando, o Flamengo também estava enfrentando. Agora você chega pros seus jogadores e diz que a gente não vai conseguir. Pô, é surreal de se pensar, mano. É tipo, é o líder, o comandante, chegar no vestiário e falar: a gente não vai conseguir. Tá todo mundo: caramba, a gente tá aqui se esforçando. Chegamos até aqui. A gente tá dando sangue pra talvez conquistar a competição. E você que é o comandante fala: a gente não vai conseguir. Não vai, esquece, gente. Não vai conseguir, o campeonato já tá fechado. O Flamengo já conquistou. Ele fala isso pros jogadores no vestiário e depois dá o tipo de declaração no pós-jogo. Pra mim, isso é inaceitável para uma equipe que deveria se dedicar e conquistar tudo aquilo que se propõe a disputar. Porque o investimento que o Palmeiras fez esse ano foi surreal. Não vou falar valores, obviamente, para não incorrer em erro. Mas eu sei que foi surreal. Eu sei que o Palmeiras tem essa capacidade de organização e de investimento. E aqui eu acho que acaba ferindo não só a imagem da instituição, principalmente a imagem do técnico, e também reflete na presidente. Porque tudo isso daqui a Leila estava ciente. Tudo isso que aconteceu, a Leila meio que presenciou, ou ficou sabendo. E mesmo assim, ela meio que entrega a chave do clube ao Abel Ferreira. Isso só demonstra que o Palmeiras está rendido. E esse ano de 2026, então, vai ser algo, assim, muito mais uma pressão em cima do técnico e também dos jogadores. Porque, assim, a torcida, ao meu ver, vai olhar pra tudo isso e falar: cara, vocês entregaram tudo do ano de 2025. Entregaram não de raça ou coisa parecida. Entregaram os pontos. Agora, em 2026, vocês têm a obrigação de ganhar alguma coisa. E aí, de repente, as competições começam a vir e o Palmeiras não consegue desempenhar tão bem assim, as coisas vão ir de mal a pior. Isso vai afetar politicamente o Palmeiras e muito. Igual eu falei, isso vai refletir na Leila pra caramba. Porque o mandato dela, se eu não me engano, vai até o ano que vem. 2026. Se 2026 o Palmeiras não ganhar nada, esquece, a Leila não consegue se reeleger. Ainda mais tendo esse tipo de atitude. Eu acho que nesse caso, sabendo de todos esses bastidores e o que veio a público, faltou um pouco de ousadia pra Leila, pra realmente falar: Abel,
muito obrigado. Depois de tudo que aconteceu esse ano, não dá mais, a gente vai buscar um profissional melhor. Um profissional que não entregue os pontos tendo a possibilidade de conquista de título. Depois do jogo contra o Fluminense, na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e nesse momento o Palmeiras estava 4 pontos atrás do Flamengo. O Palmeiras estava 4 pontos atrás do Flamengo no campeonato. Eu me lembro que na ocasião, depois do jogo contra o Palmeiras, eu estava ao vivo no Prorrogação na TNT Esportes, no YouTube da TNT Esportes, nas mídias sociais da TNT Esportes, e falei que achava a fala do Abel, que foi a entrevista coletiva no pós-jogo contra o Fluminense, e na entrevista coletiva falou algo do gênero, dizendo: o campeonato acabou, o campeonato está entregue, nós não vamos mais brigar pelo campeonato, não dá mais pra gente ganhar e tudo mais. Ele falou coisa desse tipo. E eu, isso abertamente na entrevista coletiva. E eu, ao vivo, falei: é inaceitável ouvir um treinador do Palmeiras, é inaceitável ouvir um técnico que sabe o que é o Palmeiras, que conhece o que é o Palmeiras, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato, ele entregar os pontos assim. Isso não é a história do Palmeiras. Isso não é a tradição do Palmeiras. E eu lembro também desse programa do VSR, porque curiosamente acabei caindo nesse programa da TNT. E um cara que foi não vou dizer contrário, ou mesmo levantou outra hipótese, foi o Ricardinho Martins, se eu não me engano, dizendo que talvez o Abel tava fazendo um jogo de mentalidade do tipo, querendo jogar toda a pressão pro Flamengo, já que o Palmeiras teoricamente não teria mais nenhuma pressão de conquista do campeonato. E eu lembro que o VSR foi legal, porque o VSR defendeu o ponto do começo ao fim, do tipo, cara, é inaceitável um comandante de uma instituição igual a do Palmeiras, o Palmeiras que se transformou e se tornou o grande clube que é hoje em dia, ter esse tipo de atitude, cara. É simplesmente inaceitável. Isso não pode acontecer. Então, muito foi se levantado, muitas hipóteses ou coisa parecida, porém, a realidade é que o VSR estava certo da parte não só do que veio a público, que foi a coletiva, também agora com os bastidores sendo expostos, de que o Abel Ferreira realmente entregou os pontos e, na minha opinião, é o principal culpado da não conquista do Palmeiras do Brasileirão e da Libertadores. Porque é óbvio que esse tipo de atitude refletiu e muito na final da Libertadores. Pô, os caras já estavam com mentalidade de derrotado. É óbvio que numa competição de jogo único eles vão tomar taco, cara. Ainda mais competindo contra o Flamengo, que o Flamengo tava vindo com sangue no olho mesmo pra conquistar. E conseguiram. Então, é lamentável ver esse tipo de situação acontecendo e sendo exposto dessa maneira. Eu me lembro que falei isso, me lembro que muita gente, inclusive muitos palmeirenses, concordaram comigo. Muitos palmeirenses me atacaram dizendo que eu não tinha nada que falar do Palmeiras, que eu não sei o que é ser Palmeiras, que o Abel tinha razão e que o Abel estava querendo jogar com a final da Libertadores e tudo mais. E eu me lembro que eu falei 2 coisas. A primeira: é inaceitável você falar isso, mesmo que o Abel, no jogo seguinte contra o Grêmio, queira botar time reserva. Mesmo que ele queira botar time reserva, e eu achava razoável, e eu achava legítimo colocar time reserva contra o Grêmio, porque era o jogo anterior à final da Libertadores, mesmo que fosse para colocar o time reserva, que era uma coisa com a qual eu concordava. Inclusive achava também que tanto o Abel quanto o Felipe Luiz deveriam colocar reservas no jogo anterior à final da Libertadores. Mesmo que fosse para colocar reservas, ele não poderia jogar os pontos assim. Ele poderia até dizer: eu vou preservar o time para a final da Libertadores, mas vou entrar contra o Grêmio para ganhar o jogo, porque eu não dou o Campeonato Brasileiro como perdido. E aí, uma outra coisa que eu falei eu acho isso da mesma forma, eu penso que isso é assim, independentemente do Palmeiras ganhar ou não a Libertadores da América. Que na ocasião ainda faltavam 7 dias para a disputa da final da Libertadores.
Então eu falei essas duas coisas. Mesmo que fosse para colocar time reserva, eu acho que o Abel... É inaceitável que o Abel entregasse os pontos daquela maneira, com 9 pontos a serem disputados, e disse que isso eu ia continuar achando assim, mesmo que o Palmeiras eventualmente fosse campeão brasileiro. Então esse foi o trecho que eu selecionei para vocês do vídeo completo do VSR, comentando um pouco sobre esse documentário que está sendo exposto agora do Palmeiras. E, pô, cara, os palmeirenses terem atacado o VSR por aquele tipo de análise é a coisa mais surreal do mundo, porque já deu a exposição, meio que o Abel que expôs o próprio time e dando aquele tipo de declaração de que o campeonato já era do Flamengo. Então esse documentário só vem para sacramentar que muito palmeirense queimou a língua. Muito palmeirense se ferrou, achando que o Abel estava fazendo algum tipo de estratégia para conquistar a Libertadores e se ferrou. Perdeu a Libertadores, perdeu o Brasileirão, e assim, o palmeirense ficou esse ano jogado às traças. E é muito curioso ver, e assim, eu gostei bastante também do vídeo que o Fernando fez, que é outro cara que eu reajo aqui e faz vídeo sobre o Palmeiras. Só não reagi a ele, porque ele utilizou ele fez reação de outro vídeo, então ficaria a reação da reação da reação. E acho que ficaria um pouco estranho também. Então eu resolvi trazer a opinião do VSR, que eu lembro na época foi um cara que eu assisti e que eu concordei 100% com a opinião dele e continuo concordando. Porque realmente é inaceitável um comandante da instituição Palmeiras igual é o Abel, que praticamente tem as chaves do clube, ter esse tipo de atitude e entregar todos os pontos. E agora, igual eu falei, joga uma pressão muito maior, não só para ele, como para os jogadores e também para Leila Pereira, para que o 2026 seja totalmente diferente de 2025. Porque se o Palmeiras já começa a perder nas competições que vai entrando, vai surgindo essa atmosfera de será que o Abel tá entregando os pontos de novo? Será que o Abel tá sendo o famoso cavalo de Troia para o Palmeiras? Bom, não sei. Vai ser difícil de saber. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, compartilhe caso você queira e se inscreva no canal para ajudar, porque a gente tá crescendo e tá subindo. Muito obrigado por tudo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto e falou!